A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 6 de agosto de 2020, uma quinta-feira, né, com o céu azul sem nuvens e o sol a postos. Começa agora para toda a Tutóia e também para todo o Brasil e o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, né? E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma informação, uma ideia, um insight, uma frase, uma palavra que pode disparar o gatilho de uma nova perspectiva, e assim você poderá perfeitamente mudar a relação que você tem com as coisas, né? Algumas pode até ser que esteja aí com essas relações alteradas, mas a partir do momento que você muda a perspectiva, né? A mudar de perspectiva é olhar a coisa, olhar o problema, olhar a questão por um novo ângulo, né? Por um novo ângulo. Então, e como é que a gente consegue ver as coisas através de um novo ângulo? Através de informação. E o que esse programa se compromete a trazer para você aqui é informação, são informações que realmente possam, né, fazer você refletir e realmente criar uma perspectiva, mas uma perspectiva fundamentada, né, uma perspectiva que você possa realmente olhar, acreditar no que nessa nova forma de olhar, porque você está tomando essa decisão em função de uma informação correta, de uma informação segura, né? Então, como eu falei ontem, esse programa entrou numa campanha aqui de combate às fake news, né? Ontem nós falamos sobre isso. E a campanha é assim: não compartilhe, né? Vou até mandar fazer uma vinheta para ficar isso mais bacaninha. Não compartilhe informações da qual você não tem a fonte, que você não tenha checado na internet, né? Foi surpreendente ontem, porque ontem nós estávamos falando de internet e mais da metade da população acredita que a internet é só o Facebook, que é só o WhatsApp. E não é isso, não é isso. Então, existe aí a grande questão de que a internet é a maior fonte para você se informar. Só que quando você tem acesso só às redes sociais, você acredita que tudo que aparece lá é verdade, né? Então, o apelo que a gente faz aqui é o seguinte: não acredite nas coisas que você recebe no seu perfil de redes sociais, nem no Instagram, nem no Facebook, nem principalmente no WhatsApp. Então, a internet é muito maior do que as redes sociais. As redes sociais são apenas plataformas que existem na internet, né? Na internet. Então, a internet é muito maior. Então, existe o Google. Antes de você compartilhar, conta até 10, não deixe que o seu impulso, né, a sua emoção lhe faça compartilhar sem refletir sobre aquele negócio lá, né?
Então, assim você contribui, primeiro para a sua própria formação, porque você vai ter acesso a outras informações e chegar à conclusão, olha, isso aqui que eu recebi, isso aqui não é mentira, então eu não vou compartilhar, certo? Muito bem, e hoje é quinta-feira, né? E a quinta-feira está sempre reservada para nós falarmos de política, né? Não política partidária, mas de política como ciência, falando aqui sobre a Constituição do Estado, a importância das leis, né? Já falamos aqui sobre a Constituição brasileira, já falamos aqui sobre a Constituição dos Estados e hoje nós vamos falar sobre a Lei Orgânica dos Municípios e entrar em alguns detalhes na Lei Orgânica do Município de Tutóia, né? Porque esse é um documento que nós como eleitores, precisamos conhecer a Constituição Federal, precisamos conhecer a Constituição Federal como guarda-chuva, né, como a lei maior, mas também precisamos conhecer a Constituição do nosso Estado e principalmente a Constituição do nosso município, porque esse documento ele tem muito a ver com a nossa realidade, né? Então nós vamos falar aqui de modo geral do que é uma lei orgânica. Hoje você vai ficar sabendo aqui o que é uma lei orgânica, onde você pode encontrar isso, por que esse documento é importante, por que você deve ler, por que os políticos devem conhecer esse documento, por que os candidatos a vereador e a prefeito também precisam conhecer esse documento. Pergunte para eles se eles conhecem esse documento quando eles forem lá pedir seu voto, que é legítimo, pedir voto é legítimo. O que é legítimo é vender voto, comprar voto, né? Então, mas antes, nós vamos falar do dia 6 de agosto, no tempo, né? É bom falar sobre essas coisas. Então, hoje é o 6 de agosto e que essa data, em épocas anteriores, né, foram datas de acontecimentos importantes, de nascimentos importantes, de falecimentos importantes, né? Então, aqui para os católicos, hoje, 6 de agosto, é o dia da festa da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Então, aí a minha homenagem a todos os profissionais da educação do país, do nosso estado, e principalmente aqui a minha homenagem aos profissionais da educação do município de Tutóia. Também é Dia Interamericano do Escotista, né? Então, hoje é dia do escoteiro. Também é dia do cônsul, né? E que eventos aconteceram no 6 de agosto ao longo do tempo? Em 1825, a Bolívia, né? A Bolívia decretou independência em relação à Espanha. A nossa independência foi em 1822, que nós também decretamos a nossa independência com relação a Portugal. No caso da Bolívia, foi com relação à Espanha. Por isso que lá fala espanhol e nós aqui falamos português, né? Também em 6 de agosto de 1890, William Kemmler é executado por eletrocução numa cadeira elétrica. Então, no dia 6 de agosto de 1890, foi executado a primeira pessoa, na primeira utilização histórica desse método da cadeira elétrica, que até hoje, aliás, até hoje não, né? Hoje a pena de morte, que ainda existe nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós não temos pena de morte, ela é executada por injeção letal, né? Mas a cadeira elétrica é uma coisa que está no imaginário, tem muitos filmes bacanas aí que mostram como é que funcionava isso. Em 1902, no dia 6 de agosto de 1902, Plácido de Castro inicia
os comandos dos seringueiros brasileiros contra o exército boliviano para a independência do estado do Acre, né? Então inicia aí a Revolução Acreana. Em 6 de agosto de 1926, Harry Houdini protagoniza seu último feito, permanecendo 91 minutos sobre a água, em um tanque imerso na água, né? Em um tanque selado antes de escapar. Então, eu não consigo ficar nem 30 segundos sem respirar. E o Houdini, né, que tem um filme também bom sobre o Houdini, um cara espetacular, passou nada mais, nada menos do que 1h30, né, imerso. No dia, houve aquela explosão, né, no Líbano, ontem, parece, e aquilo lá parecia uma bomba atômica, né? Foi muito parecida, se você pegar as fotos aí das bombas de Hiroshima, é muito parecido aquele cogumelo, né? Aquele negócio assim, ao mesmo tempo que é fascinante pela magnitude do evento, também é aterrorizante, né? É terrível, é horroroso também, ao mesmo tempo. Estou falando assim que é fascinante em função da plástica, né? Da potência de algo daquela forma, mas é claro que aquilo não é aconselhável, né? Então, no dia 6 de agosto de 1945, Segunda Guerra Mundial, lançada a bomba atômica Little Boy sobre Hiroshima, a partir do B-29, que é um avião, né, chamado Enola Gay. Então, e com isso, a Segunda Guerra Mundial praticamente acaba, né? Em 1960, no dia 6 de agosto de 1960, Revolução Cubana. Cuba nacionaliza as propriedades americanas e estrangeiras no país, né? Em 1962, 6 de agosto, Jamaica torna-se independente do Reino Unido, também era uma colônia do Reino Unido. Agora, essa data aqui é importante. No dia 6 de agosto de 1991, Tim Berners-Lee lança os arquivos descrevendo sua ideia para a World Wide Web. www estreia como um serviço publicamente disponível. Esse Tim Berners-Lee é a pessoa mais importante para a democratização da internet. Foi através da criação desse protocolo, o World Wide Web, o www que você vê aí nos endereços eletrônicos da internet, né? Que possibilitou o uso da internet como nós temos hoje, né? Então, esse Tim Berners-Lee realmente é um divisor de águas com relação à internet, né? Muito bacana. Em 1996, no dia 6 de agosto de 1996, a NASA anuncia que o meteorito ALH 84001, que acredita-se originar de Marte, contém evidências de formas simples, de formas de vida primitiva. E nós estamos em um momento de muita ebulição com relação a essa questão de Marte, né? A China, os Estados Unidos estão novamente aí comprometidos em explorar Marte, né? E também no dia 6 de agosto de 2012, o astromóvel Curiosity da NASA pousa na superfície de Marte. Então são aí datas, são eventos, tem muitos outros eventos aqui, porque não dá para falar tudo isso, apenas escolha aí os mais importantes, que é para você ir lá na internet, pesquisar sobre essas coisas, porque são eventos que mudaram. Uns eventos mudam o mundo, como, por exemplo, essa criação do Tim Berners-Lee, do www, né, com relação à internet. Mas a independência dos países também é importante, porque o nosso país também passou por esse processo. Hoje nós somos um país independente, graças a esse movimento político aí que faz acabar com as colônias dos países, né?
E também nós trazemos aqui nascimentos importantes. Hoje, por exemplo, é o aniversário de nascimento do nosso mais popular, né, compositor, músico, cantor e compositor, e humorista e até ator brasileiro, Adoniran Barbosa, que é o líder, né, do grupo Demônios da... Aliás, não, né? Não tem nada a ver com o Demônios da Garoa, não. Então, hoje é o nascimento dele, né? O Adoniran Barbosa é o criador de marchinhas, criador de hinos, né? Então, hoje deixa eu só confirmar aqui. Hoje é a data de nascimento dele. Né? Então, Andy Warhol, pintor e cineasta norte-americano, né? Então, pesquise sobre as obras desse cara. Esse cara revolucionou as artes. E também é a data de nascimento da nossa querida Irene Ravache, por que uma atriz é importante, né? Porque ela vive personagens que pode nos possibilitar entendimento das pessoas, né? Então, por isso que os atores são importantes, porque eles são capazes de viver na pele de outras pessoas, e muitas pessoas que nunca existiram, na verdade, são personagens ficcionais, mas que dá ideia de como o ser humano pode ser, né? E a gente aprende muito com isso, porque às vezes um personagem diz muito sobre a gente aprende muito. Nós vamos ainda ter um programa só falando sobre literatura, né? Para a gente entender perfeitamente o porquê que a literatura é importante. E os atores são importantes porque eles dão vida à literatura, né? Falecimentos, no dia 6 de agosto de 69, morreu o filósofo e sociólogo alemão Theodor Adorno, né? É importante também, esse cara falou sobre coisas que ajudaram a gente estar nessa situação que nós estamos hoje, né? De civilidade, essas coisas todas. Também, em 1978, 6 de agosto, morreu o Papa Paulo VI. Também em 2001, dia 6 de agosto, morreu o nosso escritor o teu Paulo Coelho, mas um dos primeiros que levou o nome do Brasil para o mundo, Jorge Amado, né? Autor de Gabriela, que virou novela, e muito, como é que é? Dona Flor e seus dois maridos, né? Então, tá aí o Jorge Amado. Se você não conhece, vá na internet e pesquise sobre o Jorge Amado. Também foi o falecimento do jornalista Roberto Marinho, que foi o cara que criou as organizações Globo, certo? Então, está aí feito o posicionamento do dia 6 de agosto no tempo, né? Aí na internet também tem vários sites que falam sobre isso. Então, se você quiser saber o que significa essa data, vá lá na internet e procure também sobre o 6 de agosto. Né? Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre lei orgânica do município, em especial falar algumas coisas do município de Tutóia. Né? Então, na quinta-feira retrasada, nós falamos, só para fazer uma contextualização, né? Essas coisas, Constituição Estadual, Constituição Federal, lei orgânica, elas só existem nas democracias, né? Então, fazendo aqui uma pequena recapitulação, existe a Constituição Federal, que é a lei que rege todo o Estado brasileiro, né? Então, a Constituição Federal, ela é a responsável por organizar os três poderes, né? É o poder executivo, o poder legislativo, no nível federal, e toda a lógica de funcionamento de um país, né? Ela possui caráter soberano, ou seja, é responsável por traçar diretrizes para a produção e interpretação das demais leis. Então, toda lei
que existe no Brasil tem que passar pelo crivo da Constituição. Por isso existe o STF, o Supremo Tribunal Federal, para assegurar que nenhuma outra lei, nem federal, nem estadual, e muito menos municipal, cria alguma lei que viole os princípios gerais da Constituição, né? E também falamos na semana passada sobre a Constituição do Estado, né? Porque a Constituição do Estado, ela tem ali as diretrizes da Constituição Federal, mas ela traz ali especificações, né? Porque a Constituição Federal, ela define o que é competência, né? Competência comum. Então tem coisas que tanto tanto o governo federal, quanto o estadual, quanto o municipal, eles podem legislar sobre certos assuntos, mas também tem competências exclusivas que só a União pode legislar, né? E também tem coisas que só o Estado pode fazer, porque nós somos um Estado federativo, mas os Estados são autônomos, né? Em certa medida, os Estados são autônomos. E também o município tem uma certa autonomia, isso principalmente considerando as características de cada região, de cada estado e de cada município, né? E a Constituição do Estado, é claro, é a lei maior que dirige a unidade federativa em questão, organizando o Estado, né? Muito ali parecido com as coisas, porque os estados têm ali os seus poderes semelhante ao poder, aos poderes as instituições de pesos e medidas, como Ministério Público, Tribunal de Contas, essas coisas todas, mas ali o sistema judiciário, né, é diferente da União. E a lei orgânica é tipo uma Constituição municipal, né, que todos os municípios têm a lei orgânica, incluindo o Distrito Federal, porque o Distrito Federal não é Estado. Ele é um grande município, né? Ele é um grande município. Tanto que em Brasília o Brasília não tem município como tem os estados, né? Então, Tutóia é o município do Maranhão. Fala ali em Taguatinga, mas Taguatinga não são município, não é município, né? São cidades satélites, são grandes bairros, né? São grandes bairros. Então, hoje nós vamos falar sobre lei orgânica, né? Nós estamos aí em um ano eleitoral. É um assunto que não que não é assim muito atrativo, mas é um assunto necessário, né? É um assunto necessário. Esse programa ele não pauta os seus temas por ser popular, por temas populares. Então ele tem o objetivo de aprofundar o debate político. Então, falar de lei orgânica só aqui mesmo nesse programa, porque você não vai encontrar nenhum outro programa falando de lei orgânica por aí, né? Assim como a internet, que já tem aí 96, 2006, vai completar 30 anos a internet em 2026. Não, Então, e até hoje não se sabe direito o que é internet, né? A pesquisa de que mais da metade da população brasileira entende que internet é só Facebook, que é só Instagram, que é só não sei o quê. Então, nós estamos ainda, a nossa educação com relação à internet está defasada e a nossa educação política também está defasada, porque o que se vê aí nos debates não tem nada a ver com política, né? Existe uma execração da política, dos políticos, que é uma onda nacional, né? Do negócio do lavajatismo, esse negócio todo. Mas acontece que as pessoas que defendem aí a punição de políticos, né? sem o devido processo legal, que é uma outra coisa que também devemos prestar muita atenção com relação a isso,
Bernadette Alves, muito obrigado pela companhia. Então, essas pessoas que estão aí combatendo a política, elas também têm interesse político, né? Que, na verdade, eles querem fazer uma política do jeito que eles querem, né? Na verdade, existe a política, existe os políticos, existe a medicina e existe os médicos, né? Então você não para você punir os maus médicos e os maus políticos, os maus padres, né? Você não pode confundir a atuação de maus profissionais com a própria instituição. Então, político mala, político criminoso, ele tem que pagar, mas a política tem que ser preservada, as instituições políticas têm que ser preservadas, né? Um advogado cometer algum crime, ele tem que ser punido, não a instituição da Ordem dos Advogados do Brasil, não a medicina, não o hospital. É uma coisa diferente. Então, existe essa confusão toda aí que a gente precisa separar o joio do trigo. As instituições são importantes. Assim, o que é uma instituição? É uma autoridade, né? Quer dizer, existe a instituição do pai, que é a autoridade dentro de casa. Se o pai perde a confiança, ele cria um caos ele cria um caos na família, porque você não acredita mais na pessoa que é responsável por organizar a casa, né? Agora, um mau pai também ele paga o preço, que é exatamente a desestruturação da família, uma má mãe, né? Então, essas coisas... Mas a família não pode ser confundida com os maus pais, com os maus filhos, com os relacionamentos trágicos. Família é uma instituição que tem que ser preservada. O que tem que fazer é melhorar o funcionamento da família, assim como melhorar o funcionamento das instituições, melhorar o funcionamento do Congresso Nacional, melhorar o Executivo Municipal, né? Então, nós temos que fazer aí um crivo com relação a esse debate político. Você não pode jogar a criança junto com a água suja, né? Que é um ditado que você fala aí. Então, você limpa a criança e joga a água. Você não pode fazer isso. Você preserva a criança e joga a água fora, né? É um ditado assim, meio bobo, mas ele se encaixa aqui no que nós estamos dizendo. Nós não podemos achar que, pela má conduta de um ministro do Supremo, que todo Supremo, que a instituição Supremo deve ser também fechada ou deixar de existir. Porque são as instituições que compõem a democracia. Se você acaba com o STF, quem é que vai fazer os julgamentos? O ditador, né? Quando você quer acabar com as câmaras municipais, quando você quer acabar com o Congresso, porque quando você acaba com o Congresso, você vai acabar com as assembleias legislativas, você vai acabar com a Câmara Municipal também, porque é aquele modelo ali, né? Você acaba com tudo, não tem vereador, não tem deputado estadual, não tem deputado federal também. Acaba com tudo. Porque o espelho dos municípios e estados é a composição maior, a composição federal, né? Então, vamos lá. Antes que a gente se perca aqui, não... A Lei Orgânica Municipal, por se tratar de uma lei, ou seja, uma norma jurídica, devemos buscar fundamento da lei orgânica que é lá na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é que autoriza
que os municípios e estados têm as suas constituições, no caso do município, a lei orgânica, né? Que é exatamente no artigo 29 da Constituição. Depois você procura lá. Então, apesar dos municípios terem certa autonomia política, a própria Constituição Federal fixa algumas exigências que devem ser respeitadas pelo legislador na elaboração da lei orgânica. Essas exigências acabam por limitar a autonomia municipal, criando um padrão nacional para os 5.570 municípios presentes em nosso país. Então, todos os 5.570 municípios do país, né, eles têm uma lei orgânica. Muito bem. A importância democrática da lei orgânica. Em resumo, as leis orgânicas dos municípios são normas que regulam a vida política da cidade, sempre respeitando a Constituição Federal e também a Constituição do Estado, em que o município está inserido, né? Então, o município é o terceiro nível de poder. Tem o poder federal, tem o poder estadual, tem o poder municipal, né? E assim como a Constituição Federal, né, só há necessidade de fazer uma Constituição Federal. Se você quiser, você vai lá no programa do dia, deixa eu ver aqui, do programa do dia 23 de julho, nós falamos sobre a Constituição Federal, né? E na quinta-feira passada, dia 30, né? Dia 30 nós falamos sobre a Constituição Estadual. Se você não quiser lá assistir o programa, a edição do programa Mudar para Viver Melhor, que pode ser encontrado aqui no meu perfil no Facebook e também no Facebook pela página Mudar para Viver Melhor e ainda no YouTube. Você vai lá e se inscreve lá no nosso canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor. Então lá você vai encontrar esses e outros programas, né, falando especificamente sobre as constituições. E hoje nós estamos falando aqui do terceiro nível, que é a lei orgânica. Então, para que tenha uma Constituição, é necessário haver uma ruptura, né? A nossa última Constituição, ela tem a ver com o fim de um período ditatorial, né? Então, nós estávamos numa ditadura, houve uma transição para a democracia e a Constituição, ela criou um novo Estado. Tivemos a nossa primeira Constituição foi em 1824, porque foi quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, né? Assim como a Bolívia, a Jamaica, como nós vimos aqui, também tiveram suas independências. Então elas tiveram uma Constituição nova, né? Criando um novo Estado, desvinculando ali do colonizador, que no nosso caso era Portugal. Mas continuou ainda com o reinado. Quando houve a proclamação da República, em 1889, se não me engano, em 1891, outra Constituição foi elaborada para que o Brasil seja uma república, não mais um império, né? Um império. Então, são mudanças muito profundas de regime, o sistema de governo, que exige que a Constituição seja feita. E é claro que quando há essa ruptura no nível de país, né, então essa ruptura também existe com relação aos estados e também existe com relação aos municípios. Tanto que a Constituição Federal ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e as constituições estaduais e as leis orgânicas foi logo em seguida, 89, 90, por aí, né? Muito bem. A lei orgânica, assim como
como as constituições dos estados e a própria Constituição Federal, elas não são leis imutáveis, né? Somente a Constituição Federal é que, lá no seu artigo 5º, que é uma cláusula pétrea que não pode ser ali alterada de forma nenhuma. Se você concorda com achar que uma cláusula onde tem lá os fundamentos, né, os direitos sociais e os direitos fundamentais, né? Se você acha que pode abrir mão de uma daqueles direitos, você está abrindo mão do seu próprio direito. Porque você precisa entender que as leis, elas são, como elas são elaboradas pelo povo, daí que o poder emana do povo, porque o poder ele é materializado a partir das leis, né? Então, nós, o povo, temos o poder maior porque temos o poder da caneta. Por isso que tem essa briga aí do judiciário, do presidente com o Congresso, com o judiciário, porque todo mundo quer legislar, né? Mas só quem pode legislar aqui é o povo, através dos seus representantes, porque é impossível consultar todas as pessoas do Brasil para que uma lei fosse elaborada. Não tem, tecnicamente impossível. Aí criou-se aí a democracia representativa para que os brasileiros tenham seus representantes no âmbito nacional, que tenha seus representantes no âmbito estadual e tenha seus representantes no âmbito municipal. E as leis, assim como a Constituição fala das responsabilidades dos deputados federais e dos senadores, do presidente da República, né, a Constituição estadual fala das responsabilidades do governador, dos deputados estaduais, né? E no caso aqui da lei orgânica, ela fala das responsabilidades do executivo e também dos vereadores, essas coisas todas. Então, para você mudar a Constituição, tem ali os seus requisitos, e para o caso de propor uma alteração à lei orgânica do município, você pode fazer um abaixo-assinado, né? Então, que pelo menos tenha um apoio de 5% da população do município, né? Através do projeto de lei. Tem aqui um site chamado Mudamos, né? Mudamos, que é um site que serve para esse tipo de coisa, né? Então, você entra no site e cria lá, tipo um plebiscito ali, né? Mudamos, né? Então, é um aplicativo, na verdade, um site é um aplicativo que permite que você crie um projeto e que mande um link para as pessoas apoiarem. Então, tem aquela forma de você colher as assinaturas, mas também você pode criar essas... como é que fala? Movimentar a população para ali uma alteração importante. Então, é por isso que tem os vereadores, porque os vereadores são os agentes ali da nossa mudança, né? Então, o povo faz aí as assinaturas, cria apoio para aquela decisão, e quando os vereadores, quando os deputados estaduais, quando os deputados federais têm o apoio do povo, quem tem que ter o apoio do povo são os políticos, não o judiciário. O judiciário, o apoio do judiciário é a lei, não é a rua. Isso aí já passou, né? Lá, o Pilatos, naquela época do julgamento de Cristo, né? Prende, escolhe um ou outro, aquilo lá. A lei era aquela. Hoje o judiciário
não pode fazer política. Quem faz política é o executivo e o legislativo. O poder legislativo é civil. Os poderes da República são civis. Né? Muito bem. Muito bem. Então vamos falar aqui do... Nossa, já são... Passa muito rápido. Vamos falar aqui da Lei Orgânica de Tutóia, né? Então, a Lei Orgânica do município de Tutóia, mas todo município tem, né? Se você não é de Tutóia, você deve, então, procurar na internet a Lei Orgânica do seu município. Aqui, no caso da minha amiga Bernadette, se ela, eu acredito que ela conheça, né? Então, para dar mais uma lida, então, como ela mora em Brasília, ela vai procurar a Lei Orgânica do Distrito Federal, né? E para você que mora em outro lugar, procure aí a Lei Orgânica do seu município, da sua cidade. Então, a Lei Orgânica, como todas as outras, de Tutóia, como todas as outras, determina quais são as atribuições do prefeito, determina quais são as atribuições dos vereadores, da Câmara Municipal, as políticas públicas como saúde, educação e meio ambiente, principalmente isso, né? A segurança, por exemplo, não é uma obrigação do município, né? Apesar de ter aí uma outra lei que autoriza os municípios a criarem guarda municipal. É uma coisa nova isso. Mas na lei orgânica, no geral, elas cuidam ali da saúde, da educação, do meio ambiente. Né? Porque você está lidando... Olha, as nossas vidas, elas acontecem no município, não é no estado, é no município ali. Né? Então, o município é o ente prático da sociedade é o município. Então, o Estado cuida ali das rodovias estaduais para ligar um município do outro, aquele negócio mais amplo, de estrutura mais ampla, mas quem cuida da estrutura da cidade são os prefeitos, são os vereadores. A lei que trata disso é a Lei Orgânica do município, né? Então, o texto também aborda os direitos e deveres dos servidores públicos municipais. Como eu sempre digo aqui, olha, não é difícil, né? Como é que você sabe que alguém tem impedimento no futebol? Ontem teve um jogo assim ruim pra caramba, e sem graça também, né? Porque eu sei que eu gosto de futebol, né? Mas eu não gosto de ver futebol do jeito que está acontecendo agora, sem público, né? Sem público. É chato pra caramba, é sem vida. Então eu prefiro esperar as coisas normalizadas para voltar a assistir futebol. Nem mesmo o futebol espanhol que eu gosto ali, né? Os grandes clubes ali, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique, esses clubes aí grandes, mas com aquela situação ali não rola. Ontem tentaram colocar um áudio de torcida, mas também fica muito superficial. Mas o jogo foi ruim pra caramba, né? Então, não sei por que eu falei isso, mas então, eu me perdi aqui. Eu fui falar de futebol, não gostei do futebol, é isso que eu quis dizer. Voltando aqui para a lei orgânica, né? Então, aborda os direitos e deveres assim, lembrei. Então, você gosta de futebol, né? Então, como é que você sabe que o juiz errou? Você sabe que o juiz errou porque você conhece a lei. Você sabe que o impedimento, né, ele ocorre não porque o jogador está à frente de outro, mas ele ocorre quando o cara que vai fazer o passe, né, é no momento que a bola é chutada. No momento que a bola é chutada, o jogador tem que estar
na mesma linha da defesa, né? Mas ele pode pegar a bola depois dessa linha. Se você não souber dessa regra, você não vai dizer se o juiz errou. Você pode pedir, porque tem a questão da interpretação. Você vai ali discutir a interpretação do juiz, né? Porque as leis dependem de interpretação. Mas até para você interpretar, você precisa conhecer a lei, ué. Então, como eu sempre digo aqui, quanto mais você conhece as regras do esporte, mais você gosta dele, porque você entende tudo. Nós gostamos das coisas que nós entendemos. Nós nos afastamos das coisas que não gostamos. Até hoje eu não consegui entender beisebol. Já entendo ali um pouquinho futebol americano. Hóquei, eu não sei por que eu não gosto de hóquei. Né? Mas tênis, né, golfe, né? Aí como você estuda ali as regras e aí você participa. Como é que você descobre que uma jogada é bacana, que uma jogada é lícita? Quando você entende as regras. Então, você é um trabalhador, para entender direito como é que funciona a questão do trabalho, você tem que conhecer a CLT. E uma parte da Constituição e uma parte de um monte de outras leis. Mas, no mínimo, ali é a CLT, né? Se você não entender direito a CLT, você não sabe quando é que seu patrão está lhe enganando. Ou quando você está incorrendo em risco, né? Porque quando você não conhece a lei, você vai cometer crimes por ignorância. Mas a Constituição não admite ignorância à lei, porque a lei é pública, principalmente em tempos da internet, que você pode achar essa lei aonde você quiser. Está aí na internet. Reforço, a internet não é só a sua rede social. A internet é muito mais do que a sua rede social. Né? Então, para você entender, e os servidores públicos, assim como o juiz de futebol ou qualquer juiz de direito, né, o bandeirinha, o jogador, ele só pode fazer ali o que a lei permite, né? Você pode fazer o que a lei permite. Então, não é difícil. O difícil é você se interessar por ler a Constituição. O difícil parece que é isso, você querer ter acesso às coisas que estão disponíveis aí de graça para você. Né? No caso aqui, ler a lei orgânica, que você vai saber como um servidor público deve se comportar, desde um servidor público de secretarias até o prefeito. Isso serve para presidente, isso serve para governador. Né? Então, quanto mais você entender isso, essa engrenagem, porque eles só podem fazer o que a lei permite e são obrigados a fazer o que a lei determina. Nós, cidadãos comuns, não somos obrigados a fazer o que a lei... Aliás, nós não somos obrigados a fazer o que a lei permite. Nós somos livres. Essas pessoas, enquanto servidor, elas estão adstritas às leis. E você só vai saber se o servidor cometeu algum erro, se o prefeito cometeu algum erro, se um vereador cometeu algum erro, se você conhecer a lei orgânica do município. É simples assim. Né? Então vamos lá. A nossa lei orgânica, né? A nossa lei orgânica de Tutóia, da minha cidade querida de Tutóia, ela é dividida em 7 capítulos, né? Separando ali as áreas, e ela tem 150 artigos. Só num dia você lê a lei orgânica de Tutóia. É um investimento bacana. É um investimento porque você vai ser um cidadão muito melhor conhecendo a lei orgânica do município, de que aquele que nem sabe, nem conhece. Se você não conhece os direitos,
você não pode usufruir deles. Se você não conhece seus deveres, você pode cometer crimes, porque você não conhece. Certo? E não adianta dizer que não conhece a lei, porque você é obrigado a conhecer a lei. Temos esse dever de conhecer as leis, né? Então, tudo bem. Depois tem aí os atos das disposições legais transitórias, que é composta por 11 artigos, que, na verdade, é ali tipo um cronograma para a criação. Toda a Constituição tem isso, né? Dos atos das disposições legais transitórias, que é exatamente aquela parte ali, tipo agenda, para que a Constituição Federal seja feita, enfim, com datas ali para acabar. Então vamos ali primeiro homenagear aqui os vereadores que compuseram a Câmara Constituinte, né? Porque tem a Câmara dos Deputados Constituintes. Quando vai ter uma ruptura, que tem eleição, então a eleição de 1900 e antes de 88, né? Depois da redemocratização, teve uma eleição para os deputados federais constituintes. Então, eles tinham a obrigação ali de elaborar a Constituição, né? Isso também serve para a Assembleia Constituinte, no caso dos estados, e no caso dos municípios, tem aí a Câmara Constituinte, né? Então, a nossa lei orgânica, ela foi concluída, né? Ela passou a valer a partir do dia 5 de abril de 1990, né? A Constituição de 88 ali, como eu disse, logo em seguida, os estados, geralmente a data para a Constituição dos estados é 1989, né? Um ano depois da Constituição Federal, que foi em 1988, e no ano de 1990 foi a vez da elaboração das leis orgânicas dos municípios, né? Então vamos relembrar aqui. José Silva de Souza foi o presidente da Comissão Especial da Constituinte Municipal. Merval Alencar Gomes de Melo foi o relator, né? E consta também que ele era o prefeito ali. Manuel de Jesus da Silva Filho foi o vice-relator, né? Clodomir da Penha Reis, presidente da Câmara Municipal. Edson Alves Cardoso, vice-presidente. Francisco de Jesus Araújo Neves, secretário, né? E aí depois vem aí os vereadores constituintes, né? James José Abrão Baquil, Francisco de Oliveira Assunção, Gerson José da Silva, Pedro Soares Rodrigues, Mário Fonseca Soares, Oscar Rodrigues, Leopoldo Candeira Araújo. Então, a nossa Câmara, segundo a lei orgânica, ela é composta por 13, né? 13 vereadores. Muito bem, então vamos aqui. Assim como a Constituição Federal tem o preâmbulo, né? A lei orgânica também tem o seu preâmbulo. Lá na Constituição Federal tem nós o povo, né? Nós o povo. No caso do preâmbulo das Constituições estaduais, tem lá nós os deputados estaduais, que representam o povo. E no caso do preâmbulo de uma lei orgânica, nós, os vereadores, a Câmara Municipal de Tutóia, Estado do Maranhão, reunidos em nome do povo, é sempre assim, e sob a proteção de Deus, decretamos e promulgamos a seguinte lei orgânica do município. Quem promulga a lei orgânica não é o presidente, não é o prefeito, não é o governador, é a própria Câmara. Porque ali não tem, o povo é soberano para isso. Então, o povo cria as próprias regras. Você precisa entender isso. Então, quando você
se você é daqueles que apoia o fechamento do Congresso só porque você não gosta de alguns deputados, você está abrindo mão que uma pessoa sozinha, que é o ditador, que sobra isso, porque democracia, o oposto de democracia é ditadura. Democracia tem lá aquela discussão, tem aquele monte de gente lá, por isso que é importante ter aquelas pessoas lá. A própria existência do político é importante, né? E aí você confunde que o mau político deve ser punido com jogando a criança, que no caso aí, metaforicamente falando, a criança é o Congresso. Você não pode jogar o Congresso junto com meia dúzia ou uma dúzia de políticos, de maus políticos, né? Então vamos aqui rapidinho, né? Então no primeiro título do município, o título 1 do município, trata da organização do município, da competência do município, dos bens do município, da administração pública municipal, intervenção do município. No título 2, dos poderes do município, né? Então, o município, diferentemente da composição federal e estadual, que tem ali representantes dos 3 poderes, tipo legislativo, executivo e judiciário, o município só tem 2, só tem o poder executivo e o poder legislativo. Nós não temos aqui um representante constituído como poder municipal do judiciário, né? Então, dos poderes do município, do poder legislativo municipal, dizer tudo que a Câmara tem que fazer, da competência da Câmara Municipal, do regimento interno, normas gerais, das comissões, enfim, fala tudo aí o que tem que acontecer, né? Fala da competência do prefeito, da responsabilidade do vice-prefeito, essas coisas, né? Dos secretários municipais, das licitações, tudo isso. No título 3 fala da questão do orçamento, né? Então, fiscalização e controle. Essa parte aqui do título 3 diz como os poderes devem ser fiscalizados e controlados, né? Você que gosta de acompanhar aí a vida dos políticos, você tem que conhecer essa parte aqui do orçamento, fiscalização e controle, né? O capítulo 4 do sistema tributário municipal. Então, o Estado, a União, o Estado e também os municípios, eles têm competências para criar impostos, né? E os impostos... existe o imposto municipal e também tem as taxas municipais, né? O imposto é o maior tributo e importância para o Estado, para a União e também para o município, né? O exemplo aí de impostos são impostos sobre propriedade, o IPTU, o ISS, imposto sobre serviços, e o ITBI, Imposto de Transição de Bens Imóveis, entre outros, né? Então, a diferença da taxa é que o dinheiro arrecadado pelo município... Bom dia, Normanda. Muito obrigado pela sua companhia. Então, o que diferencia a taxa do imposto é que o dinheiro arrecadado pelo município, pelo Estado e pela União, decorrente de imposto, não tem ali, como é que eu diria, não tem ali uma definição, né? O Estado pode pegar esse dinheiro e ele serve basicamente, além de para investimento, ele também serve para manutenção da máquina pública, para pagamento dos servidores, para pagamento das contas de infraestrutura ali e tudo mais. As taxas já são diferentes porque elas são definidas para um certo fim, como, por exemplo, taxa de lixo. Todo o dinheiro arrecadado tem que ser investido na coleta do lixo. Todo o dinheiro investido na taxa de iluminação pública tem que ser investido também na melhoria da iluminação pública, né? Da ordem econômica e social, disposições gerais da política urbana e rural e tal,
ali da política agrícola, da política de saúde, da educação, da cultura e do meio ambiente, né? Então aqui tem as responsabilidades com os campos nos quais é responsabilidade do executivo traçar políticas públicas, né? Da organização territorial e, no final, as disposições gerais, né? Já estamos aqui com o tempo estourado. Mas olha, mais uma coisa prática para você fazer. Sair aí um pouco da sua... A internet me deixou na mão aqui, mas vamos concluir aqui, né? Então, para encerrar, como eu disse, a internet não é só a sua rede social. Então, você que gosta de política, você tem que ter aí nos seus favoritos o site transparência.tutoia.ma.gov.br. E lá você vai ter muitas informações sobre os atos do prefeito. Você também deve ter aí no seu favoritos o site cmtutoia.ma.gov.br, que é também o local onde você pode acompanhar as atividades. Tem um monte de documento lá que eu sugiro que você conheça, né, até para você ficar craque com relação a o que está acontecendo lá, né? Então é isso. Existe lá local para você mandar mensagem para o presidente da Câmara, né? Então é uma área de transparência do portal da Câmara Municipal de Tutóia. Aqui a população tem acesso a todas as informações sobre comissões, projetos de lei, custos de mandato, organograma da casa e muito mais, né? Então é isso, existe aí os mecanismos, agora só cabe você parar de acreditar em tudo que você recebe aí pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, pelas suas redes sociais e começar a ir buscar realmente informação que interessa, ok? Então é isso, já estouramos nosso tempo bastante aqui, espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo como sempre, né? O tempo passou voando. Tenha aí uma ótima quinta-feira e estaremos amanhã falando aqui de assuntos que realmente serão do seu interesse. No pior das hipóteses, vamos falar sobre o Dia dos Pais, né? Vamos falar de música, vamos falar de coisas boas. Muito bem, então, até amanhã e fique com Deus e obrigado pela audiência. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM.